Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, estudantes do curso técnico de informática para a internet. Boa noite a todos os polos de Rondônia e aos polos do Acre. É um prazer estar ministrando essa disciplina de análise de sistema para vocês. Meu nome é Juliana e eu vou ser a professora formadora dessa disciplina. Junto comigo, a professora Eliane, que vai ser a professora assistente da disciplina junto com a gente. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os componentes aí dos polos, alunos. É um prazer mais uma vez a gente estar iniciando esse novo módulo do segundo semestre de análise de sistemas. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos nos apresentar um pouquinho e falar sobre o nosso currículo. Bom, como eu falei, o meu nome é Juliana Braz da Costa. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela UBRA, com especialização em desenvolvimento de software para web, também pela UBRA, e sou mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. E sou docente no Instituto Federal de Rondônia há 2 anos. Professora Eliane? Sou bacharel em Análise de Sistema pela PUC. Sou especialista em Ciências da Computação, tenho MBA de Gestão de Negócios, de Tecnologia da Informação, sou analista de sistemas na CAED já há uns 25 anos, gerente de TI até a data atual e já trabalho com professora, docente da faculdade da FATEC já há 18 anos e já ministrei aulas também na São Lucas aqui de Porto Velho. Então vamos dar início à apresentação da nossa disciplina. A ementa dessa disciplina, Análise de Sistema, ela está dividida inicialmente em uma parte teórica, onde a gente vai trabalhar o conceito de teoria geral dos sistemas. Em seguida, modelagem de dados. Um dos outros tópicos é a metodologia para o desenvolvimento de sistemas. E há ferramentas para análise e projetos de sistema. Então, a gente vai ver algumas ferramentas para poder fazer a análise e construir o projeto para o desenvolvimento dos sistemas em questão. É uma disciplina com uma carga horária de 40 horas, onde vai acontecer 4 encontros. O objetivo geral da disciplina. Então, o objetivo geral dessa disciplina, análise de sistema, é conhecer a teoria geral dos sistemas, metodologia e modelagem de dados. Então, você vai conhecer a teoria geral dos sistemas, a metodologia e a modelagem dos dados para a construção de sistema. Tendo como objetivo específico obter uma visão teórica geral dos sistemas, compreender modelagem de dados. Então, você vai compreender como nós vamos modelar os dados, conhecer o processo de desenvolvimento de sistemas, conhecer as principais metodologias para o desenvolvimento de projetos de sistema. Olha que conceito, que conteúdo grande, né? Então, conhecer quais são as principais metodologias para o desenvolvimento do projeto de sistema, para que possa ter sistemas viáveis e que atendam às necessidades. Identificar a modelagem de classe de objetos. Então, nós vamos ver
classe reconhecer diagramas de interação, desenvolver a análise de sistema. Então, nós temos uma disciplina com um conteúdo um pouquinho extenso para estar verificando. Nossa disciplina vai acontecer em 4 encontros, sendo que o último encontro é a revisão dos principais conteúdos e prova. Hoje o nosso encontro, que acontece hoje no dia 13/10, é a visão geral da teoria de sistemas, o conteúdo dessa nossa teleaula, e a modelagem de sistemas. Um outro conteúdo é o processo de desenvolvimento de projetos de software. A teleaula do dia 20/10, o processo de desenvolvimento de sistemas e metodologia para o desenvolvimento de projetos de software. A aula do dia 27/10, modelagem de classes de objeto e diagramas de interação, desenvolvendo a análise de sistemas. Então, esses vão ser nossas aulas, sendo que no dia 3/11 é a revisão desse conteúdo e a prova da disciplina. Dando início, então, à agenda dessa teleaula, os conteúdos que hoje vão ser apresentados nessa teleaula. Primeiro conteúdo, a visão geral da teoria de sistema. Então, a gente vai ver uma parte teórica, conceitos de dados, o que são dados, o que são informação e o que são sistemas de informação. Conceitos desses conteúdos. Modelagem de sistema. O conceito de modelagem de sistema. Qual é o conceito de modelagem? A gente vai ver no decorrer da aula. Processo de desenvolvimento de projetos de software. Também vamos ver quais são os processos para que possa se desenvolver o projeto de software. Além de identificar as fases para a análise do projeto de software. Então, esses são os itens, os conteúdos que vamos trabalhar nessa teleaula. Dando início, então, ao nosso conteúdo da nossa aula de hoje, vamos ver sobre visão geral da teoria de sistemas. Então, uma introdução seria: a informação tem uma influência cada vez maior no mundo dos negócios. Por quê? Porque a informação é um item valioso para as empresas. Ela influencia para que uma empresa tenha o seu negócio, tenha resultados satisfatórios dentro da organização. E com base nela que são tomadas as decisões nas organizações. Então, com base em quem? Com base nas informações são tomadas todas as decisões importantes dentro da organização. Se uma organização deve adquirir um novo produto, se ela deve vender aquele produto, se ela deve realizar uma promoção sobre um determinado produto. Por isso, as empresas investem em sistemas de informações. Então, as empresas investem em sistemas de informações onde um dos seus componentes é os sistemas de software. Então, a empresa investe em sistemas de informação onde os componentes são os sistemas de software. Por quê? Porque com o investimento em sistemas de informação, elas vão ter dados concretos e informação que vão ajudar as empresas a satisfazerem as suas necessidades. Professora Eliane, de acordo com esse conceito que acabamos de ver, a informação hoje é um bem muito valioso para as empresas, para os negócios. Então, por que mais as empresas investem em sistemas de informação? A informação hoje é a base principal de uma empresa devido às tomadas de decisões.
Hoje tudo gira em torno de informação. Como a gente vai guardar essas informações, como nós vamos manipular essas informações, como nós vamos gerar as tomadas de decisões, vamos gerar essas informações para que a empresa possa ter um subsídio, né? Hoje ele é considerada como um commodity. Conhecendo o cliente, né, professora? Conhecendo o cliente através da informação, dos dados cadastrados no sistema. Para que a empresa possa crescer e evoluir e ter o controle do seu negócio. Exatamente. Vamos dar continuidade então, já que a gente viu que a informação é muito importante e por isso as empresas investem cada vez mais em sistemas de informação ou chamados sistemas de software. Conceito de dado e informação. Então, dado. O que vem a ser dado? Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta. Prestem bem atenção, vou ler novamente para vocês esse início. Dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. É um conceito de Oliveira, 2005. Então, dado, como se diz aqui, ele é uma identificação, ele é um elemento que por si só ele não traz a informação. Ele é um dado bruto. Eu tenho simplesmente um dado que foi coletado, mas ele sozinho não me identifica nada. Eu não consigo tirar qualquer conclusão desse dado. Já a informação é a estrutura significante com a intenção de gerar conhecimento. Então, podemos dizer que dado foi transformado em informação, onde eu posso obter o conhecimento. Certo? Então, o dado, tenham sempre em mente, é qualquer elemento identificado em sua forma bruta. Já a informação é a estrutura significante com a intenção de gerar conhecimento. É o dado que foi manipulado e foi transformado em uma informação, transformando-se em conhecimento para umas pessoas. Então, teoria geral dos sistemas. Sistema. O que vem a ser sistema, então? Sistema pode ter o conceito como conjunto de partes interrelacionadas que se interagem para alcançar um objetivo comum. Vamos rever novamente o conceito de sistema? Então, sistema é um conjunto de partes interrelacionadas que se interagem para alcançar um objetivo comum. Então, todo o sistema, ele tem como um conjunto atingir um objetivo e realizar uma determinada função. Um exemplo, a gente pode ter um micro-ondas, que ele foi programado e ele vai realizar simplesmente um único objetivo aqui, com as funções que ele foram programadas. Ou o micro-ondas vai esquentar, ou ele vai aquecer, ele foi desenvolvido e programado essas funções. Então, ele não vai fazer nada mais do que as funções que foram definidas quando ele foi desenvolvido, quando ele foi projetado. Então, ele vai ter a função do botão de esquentar, de aquecer, de cozinhar, a função da pipoca. Então, todas aquelas funções só vão executar as tarefas, os sistemas que foram programados para ele. Quer acrescentar algum novo exemplo, professora? Nós temos vários, né? Como micro-ondas, todos os eletrodomésticos hoje, eles representam um sistema,
né? Uma cafeteira elétrica, um celular, um computador. Hoje tudo gira em cima de uma programação de sistemas e todos os componentes que fazem com que esses equipamentos funcionem, eles fazem parte desse sistema do desenvolvimento de um software ou de um funcionamento inteligente que faz com que uma máquina funcione. Com funções pré-definidas, né, Isso. professora? Dando continuidade, então, na teoria geral dos sistemas, a gente tem que todo sistema ele é composto por subsistemas. Então, todo sistema ele é composto por subsistema. Além de visualizá-los e entendê-los na sua totalidade, temos que observar e compreender as partes que se interagem para formá-lo. Então a gente tem um exemplo aqui simples, que um sistema ele é subdividido em partes para construir um sistema completo por inteiro. Por exemplo, eu tenho um sistema de RH, de recursos humanos, aonde inicialmente eu posso construir um sistema de folha de pagamento. Então eu desenvolvo um sistema inicialmente só para controlar a folha de pagamento dentro da minha empresa. Depois, posteriormente, eu desenvolvo um subsistema para controle de frequências do meu funcionário. Esse sistema vai ser acoplado ao sistema folha de pagamento. Em seguida, eu posso desenvolver um sistema de gestão de pessoas da minha empresa. E depois, um sistema de medicina do trabalho, onde todos esses sistemas vão ser o meu sistema de RH. Então, eu tenho um sistema de RH, onde nesse sistema eu tenho subsistemas que constroem esse meu único sistema. Então, eles foram construídos por parte do meu sistema da empresa, sempre composto por subsistema. Conceito de sistemas de informação. Então, o conceito de sistemas de informação. O que vem a ser sistemas de informação? Sistemas de informação é um conjunto de regras, olha uma palavrinha importante, e procedimentos organizados para o funcionamento de informação para o usuário. Então, sistema de informação, relendo com vocês, é um conjunto de regras e procedimentos organizados para o funcionamento de informações para o usuário. Então, é isso que é o sistema de informação. Ele vai ser um conjunto de regras e procedimentos que devem ser seguidos para atender as funcionalidades das informações e foi construído para um usuário. Todo sistema de informação, ele é composto por 3 fases, sendo a primeira fase, entrada de dados. Então, eu tenho aqui a entrada do dado no meu sistema. O processamento, esse dado vai ser processado e a saída da minha informação. Então, essas são as 3 fases do sistema de informação. Então, todos os sistemas de informação, eles têm essas 3 fases: a entrada, o processamento e a saída. Vamos ver as 3 fases. Então, um modelo genérico de sistemas de informação. Onde eu tenho a entrada. São entradas do quê? Entradas de dados. O que vai acontecer? Esses dados vão ser processados. Então, os meus dados vão ser processados. E
que eu vou ter como saída? A informação. Vou colocar info aqui referente à informação. Então, vou ter informação. Essa informação vai sair do meu sistema de informação. Ela também pode passar por um processo de avaliação. Eu avalio essa informação, verifico o que esses dados me retornaram como informação. Se eles não forem satisfatórios, vai acontecer um feedback e eu vou inserir dados novamente no meu sistema e acontecendo o mesmo processo novamente. Entrando dados, sendo processados e tendo informação como saída. Então, o processo pode ser realimentado pelo mecanismo de feedback, pelo qual as saídas influenciam as novas entradas. Certo? Então, toda vez que eu tenho um sistema de informação, esse meu sistema de informação, ele tem dados como entrada, vai ser processado e vai ter informação. Se essa informação não for satisfatória para o meu usuário do sistema, ele pode fazer um feedback, uma análise nessa informação e inserir dados e informação novamente. Correto, professora? Correto. Vamos continuar então. O analista de sistema. Quem será esse cara, hein? Quem é esse cara? Então vamos lá. O analista de sistema é um profissional que define o que, para quê e de que forma será desenvolvida uma solução executada pelo computador. Então, o analista de sistema, ele é o cara, o profissional que vai definir o que, para quê, de que forma será desenvolvida uma solução executada pelo computador. Então, o meu cliente tem um problema e o analista de sistema vai lá contactar, entender o problema dele, para o quê? Propor uma solução. Ver como um sistema de informação vai poder ajudar ele a resolver o problema que ele tem na empresa, na organização. Então, ele vai verificar qual a melhor forma de resolver o problema do cliente. A análise de sistema. Então, a gente viu o conceito de analista de sistema e o que vem a ser a análise de sistema. Então, o conceito de análise de sistema. A análise de sistema é a atividade de realizar estudo dos processos, métodos, técnicas de investigação e especificação das soluções dos problemas, a fim de, a partir dos requisitos levantados, muito importante, a gente já vai ver requisitos levantados, encontrar o melhor caminho para a criação de software. Então, a análise de sistema tem alguns itens muito importantes que vocês devem frisar, que são estudos do processo, métodos, técnicas de investigação, especificação da solução do problema. Então, esses itens, estudo dos processos, métodos, técnicas de investigação, especificação da solução do problema, a fim de partir dos requisitos levantados,
né? O analista foi lá, conversou com o cliente, com a empresa, viu qual era o problema que a empresa tinha, levantou todos os requisitos, verificou a necessidade de desenvolver um sistema, né? Encontrar o melhor caminho para a criação de um software para solucionar todos os problemas e vir ajudar as organizações, as empresas. Então, finalizando o conceito de análise de sistema, ela é o processo de analisar, acrescentem um D nos slides de vocês aí, projetar e implementar sistemas de informação. Então, esse é o conceito de análise de sistema, tá? Entendido? Correto? Vamos continuar então. Modelagem de sistemas. Então, a modelagem de sistema. Para que eu venho a modelar um sistema de informação? Então, para a criação de um sistema de informação, é essencial definir os objetivos a serem alcançados. Então, para que eu vou criar um sistema de informação? O que eu quero com esse sistema de informação? Eu tenho que definir qual objetivo eu quero alcançar ao construir esse sistema. Todo o sistema de informação é concebido para resolver problemas. Então, todos os sistemas de informação, eles são desenvolvidos para resolver problemas que eu tenho dentro de uma organização. Desde a falta de controle, de entrada e saída de um funcionário, de contas a pagar e contas a receber, esse é o meu problemas que eu tenho, que eu devo querer controlar para resolver. Para entender melhor a complexidade do problema e definir um modelo ideal de solução, precisamos realizar a modelagem de sistemas. Então, a gente realiza a modelagem de sistema para poder entender qual realmente é o problema a qual eu estou querendo resolver e propor a melhor solução para esse problema. Um exemplo simples que a gente pode dar é a questão dos engenheiros que fazem o quê? Fazem uma planta primeiro para depois construírem suas casas. Conceito de modelagem de sistema. O modelo descreve a visão que o usuário tem das informações existentes que serão gerenciadas pelo sistema. O objetivo da análise é estudar o problema e o sistema computacional e uma solução automatizada para resolvê-lo. Sendo assim, modelo é uma representação do sistema a ser desenvolvido. Então, meu modelo vai representar o sistema que eu vou desenvolver. Continuando, por que construir modelos de sistemas então? Por que eu vou construir? Para ter um entendimento melhor da complexidade do sistema, saber o que esse meu sistema vai estar resolvendo. Então, os modelos descrevem as características relevantes de um sistema, como também podem abstrair os detalhes não relevantes para o sistema. Um exemplo seria o conceito de cadeira, aonde eu tenho que a minha cadeira, a abstração de uma cadeira quando eu
penso em uma cadeira, em construir uma cadeira, é assento e encosto. Então, toda a cadeira, ela tem que ter um assento e um encosto. Então, o porquê de construir modelos de sistemas? Os modelos são representados por diagramas, diagramas que vamos ver na próxima aula, que é a forma gráfica de expressar a ideia do sistema a ser desenvolvido. Então, os modelos vão expressar qual a ideia que eu tenho desses sistemas que vão vir a ser desenvolvidos. Sistema orientado a objeto. Vamos continuando. A orientação a objeto na modelagem de sistemas de software faz com que os modelos construídos para solucionar um problema fiquem mais próximos do mundo real. Então, eu vou construir modelos para fiquem mais próximos do mundo real. Um sistema de software pode ser formado por objetos que se interagem por meio de mensagens para que uma tarefa computacional seja realizada. Classe, objeto e atributo. Itens muito importantes. Vamos lá no conceito de classe. Classe representa um conjunto de objetos que tem a mesma especificação. Atributo. Atributo é um conjunto de características de um objeto. Disse que um objeto é uma instância de uma classe. Então, esses são três conceitos muito importantes que vocês devem ter: conceito de classe, atributo e objeto. Classe, objeto e atributo. Define-se objeto todas as coisas do mundo real que se fazem parte de uma classe. Por exemplo, classe aluno. Então, eu tenho uma classe aluno com o atributo matrícula desse aluno, nome desse aluno, endereço do aluno, nota, curso. E o objeto dessa minha classe? O aluno pode ser Pedro ou a Maria. Outro exemplo de classe, atributo e objeto. A classe veículo. Eu tenho o atributo motor, marca e modelo. Já objetos dessa minha classe veículo, tenho ônibus, carro e moto, pois todos os objetos são um veículo dessa classe. Método e mensagem. Métodos descrevem o comportamento do objeto, que são suas funcionalidades, as funções e operações de uma classe. Os objetos interagem por meio do envio de mensagem. Então, os objetos interagem por meio de envios de mensagem. Objetos enviam mensagens uns aos outros, com o objetivo de realizar alguma operação, requisitando serviços, por exemplo, no sistema a qual eles estão mandando sua mensagem. Método e mensagem. Exemplo. Eu tenho um exemplo de uma classe impressora. Eu tenho um atributo marca dessa minha impressora, ano, modelo e tipo. E o método dessa minha classe, que vai ser ligar e desligar e imprimir arquivo. Então, eu tenho
uma classe relatório cadastro de fornecedor, onde ele manda uma mensagem, imprimir arquivo a uma classe chamada impressora. Princípio de abstração. Então, dentro da orientação objeto, a gente tem os princípios da abstração, que consiste em definir alguns mecanismos de análise para gerenciar a complexidade do problema que está sendo analisado. Ele é composto por 3 mecanismos, que é encapsulamento, polimorfismo e herança. Vamos ver esses 3 mecanismos da abstração. O encapsulamento é a aplicação desse mecanismo e esconde os detalhes de funcionamento interno de um objeto. São disponibilizados para o usuário apenas as funções que o objeto executa e encapsulando a sua implementação. Então, aqui no encapsulamento, vamos ver um exemplo? Um exemplo é o seguinte: eu tenho um relatório de cadastro de fornecedor, onde ele manda uma mensagem imprimir arquivo a uma classe ou a um objeto impressora, e eu sei que ele vai executar essa função, essa mensagem de imprimir o arquivo, mas eu não sei como a impressora vai executar essa mensagem, essa função. Então, esse é um conceito de encapsulamento. Polimorfismo é um objeto que pode enviar a mesma mensagem para objetos semelhantes, mas as interfaces são implementadas de formas diferentes. Então, um exemplo tem um controle, onde ele pode mandar a mesma mensagem, ligar para um DVD e ligar para uma TV. Mas os meus objetos vão se comportar de maneiras diferentes ao ligar. Um vai ligar mostrando a imagem e o outro transmitindo, executando uma função. Generalização e abstração, ou herança. Por ser esse mecanismo, podemos estabelecer relações entre as classes, compartilhando os atributos. Então, ele compartilha os atributos e as operações que forem semelhantes. Então, um exemplo seria a classe veículo aqui. Eu tenho uma classe veículo, uma classe mãe, e onde eu tenho subclasses motocicleta e automóvel. Essas minhas subclasses vão herdar atributos, como, por exemplo, marca, modelo, ano, itens assim elas vão herdar da minha classe veículo. Generalização de abstração e herança. Um outro exemplo seria a classe pessoa, onde eu tenho um atributo nome, endereço, telefone e sexo. Na classe pessoa, eu vou ter subclasses que vão ser classe pessoa física e classe pessoa jurídica. Que o que vão diferenciar elas uma da outra é que a pessoa física tem o CPF e a pessoa jurídica tem o CNPJ, mas todas elas vão herdar atributos da minha classe pessoa. Simbologias da classe. Então, simbologias que eu devo usar para definir nomes de classe, que é usar nome no singular, sem hífen, sem tracinho, sem preposição, de, para, do. Exemplo, aluno, que vai ser nome da classe. E os atributos, nome aluno, telefone aluno, que são os atributos da minha classe. Representação gráfica da classe. Então, nome da classe, atributos, métodos ou operação. Então, um exemplo seria, eu tenho uma classe disciplina com os seguintes atributos:
código da disciplina, nome da disciplina, e tendo a operação atualizar carga horária dessa disciplina. Processo de desenvolvimento de software. O processo de desenvolvimento de software compreende as seguintes atividades para que eu possa desenvolver um software, sendo levantamento de requisitos, análise desses requisitos que foram levantados, o projeto que vem a ser os diagramas que eu vou construir os diagramas de classe, diagrama de caso de uso, a implementação desses diagramas e os testes em si. Então, essas são as atividades que eu devo realizar para fazer o processo de desenvolvimento de software. O levantamento de requisitos. Vamos ver essa primeira atividade. Trabalha para levantar, analisar, documentar e validar a necessidade do meu cliente. Então, eu vou fazer todos esses itens, esse trabalho, para saber qual é a necessidade do meu cliente para desenvolver um sistema. Essas necessidades são inicialmente definidas como funcionalidades que o sistema deva ter. Essas funcionalidades são transformadas em requisitos. Então, tudo que for funcionalidade que o sistema deve ter são transformados em requisitos funcionais e requisitos não funcionais para a construção do projeto. Mas o que são requisitos? Então, requisitos é o que o sistema tem que ter para atender os objetivos para o qual o sistema é criado. Sendo que requisito funcional, definimos a funcionalidade a ser desenvolvida para automatizar uma necessidade do sistema. Já requisitos não funcional é aquele que descreve apenas atributos do sistema ou atributos do ambiente do sistema ligados ao uso do software. A análise. Na fase da análise faz-se a investigação do problema. Então verifica se conhece qual é o problema da empresa, aonde vai ser implantado o sistema, qual está sendo desenvolvido. Essa fase é importante para atender com clareza um problema de sistema de informação. E para isso, o problema deve ser bem investigado. Projetos. Outra atividade do processo de desenvolvimento de sistema. Nessa fase, propõe uma solução que atenda aos requisitos que foram levantados. Então, todos os requisitos que foram levantados vão ser analisados, nessa fase, baseados no conhecimento que foi adquirido durante a análise. São utilizados nessa fase os diagramas da UML. Muito importante que vocês já podem ir pesquisando sobre diagramas da UML, tais como diagrama de caso de uso, diagrama de classe e os diagramas de sequência. Esses 3 diagramas vocês já podem ir pesquisando, que são diagramas que vamos ver na próxima aula, para a construção do projeto do software a qual vai ser construído. Implementação, outra atividade. Nesta fase, o sistema é codificado. Então, se escolhe a linguagem de programação e todos os itens que foram analisados, os diagramas que foram construídos, vão ser modelados, vão codificados e virar em linhas de código. Ocorre a tradução dos requisitos que foram especificados na fase de projeto em códigos executáveis através do uso da linguagem de programação.
como Java, Framework e estruturas de dados. Teste, a nossa última atividade do processo de desenvolvimento de sistema. Nessa fase, são realizados testes para verificar se o sistema construído atende às especificações detalhadas na fase de projeto. É de extrema importância a participação do cliente ou do usuário para a validação do sistema nessa fase. Então, depois do sistema finalizado, vai ser se o cliente realmente está satisfeito com o sistema que foi implementado. Fazendo um resumo da aula, então a gente foi visto o conceito de dados, informação e sistemas de informação. A modelagem de sistemas de software consiste na utilização de notações gráficas e textuais, com o objetivo como classe de objeto, métodos, mensagens, e a fase de levantamento de requisitos, como são identificados os requisitos funcionais e não funcionais. Então, esses foram os conteúdos que a gente viu nessa aula, um pequeno resumo. Professora, alguma coisa a acrescentar? Professora, você foi muito enfática, foi muito bem nessa exposição inicial dos conceitos de análise de sistema. E só lembrando que o analista, ele é um eterno investigador, né? Ele é um garimpador de informações para que a gente possa fazer soluções de resolução de problema, efetuar o projeto da melhor maneira possível. Exatamente. Como estão os polos aí contribuindo? Estão, por enquanto, ainda não. Estão só assistindo a aula por enquanto. Certo. Então, façam as atividades agora, atividade de sala, fiquem aí, façam as observações de vocês, que daqui a alguns instantes a gente volta para fazer a correção e esperamos interagir com vocês.